E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantes Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E muitas vezes você pode não chegar nisso justamente por não conseguir dar o ponto de corte. Essa é uma situação que é um pouco mais comum do que a gente imagina, ou pelo menos do que eu imaginava, né, de várias pessoas que me mandam mensagem falando que não consegue chegar num ponto de corte. Então, isso daí acabou sendo motivo para eu gravar esse vídeo. E eu já começo mostrando aqui para você o que é esse ponto de corte ao qual eu me refiro. É justamente você conseguir tirar um pedaço desse queijo vegetal e que ele mantenha uma certa estrutura e você tenha então um pedaço para comer ele, para degustar de alguma maneira, né? E conversando com pessoas que acabam tendo essa dificuldade, eu acabei percebendo que muitas vezes, olha, por mais estranho que isso possa parecer e por mais contraintuitivo que isso possa parecer, eu acabei chegando numa certa conclusão, ainda que a meio de caminho, né, mas numa conclusão de que bastante gente não atinge esse ponto de corte justamente porque segue uma receita ipsis literis, ou seja, tudo que a receita está dizendo, a pessoa vai lá e faz exatamente como a receita está propondo, e é justamente por isso que não dá certo. Tá? Isso por quê? Porque tem muitas peculiaridades quando a gente está fazendo em casa e a pessoa que escreveu a receita. Né? Tem um, um grande ato que separa a cozinha de quem fez, os ingredientes de quem fez, o equipamento de quem fez, da nossa realidade em casa. Né? E é normal isso. Agora, o interessante é quando você começa a perceber que, sim, existem essas diferenças, e aí você começa a arriscar um pouco mais dentro do que você tem na sua cozinha. Aí eu estou falando isso principalmente em relação ao equipamento. Porque uma coisa que acaba sendo determinante para você ter um ponto de corte desse é a quantidade de água. Tá? Essa é a coisa mais importante. Ah, mas eu não estou usando água, estou usando leite de amêndoas. Tudo bem, estamos falando de líquido em geral. Tá? A porção líquida no seu queijo vegetal, ela vai ser determinante se ele vai se ele vai poder ter um ponto de corte ou não. Porque quanto mais líquido ele entre nessa receita, dependendo do objetivo e do que for proposto ali, ele vai ter que sair de alguma forma para poder ter consistência, né? Porque assim, quem começa a fazer queijo vegetal é estranho você triturar a castanha. Porque imagina, você passou a vida inteira usando até um liquidificador e tudo que você faz no liquidificador praticamente é muito mais aguado, né? Desde suco ou qualquer massa para fazer um crepe, para fazer uma panqueca, não sei. É tudo muito mais líquido, né, do que cremoso mesmo. Então fica meio estranho. Agora, o que você precisa ter, esse é o ponto que a receita não mostra. Né? E eu queria também mostrar para você ter uma referência, porque é importante você ter uma referência do que vem a ser algo triturado, que depois ele vai dar certo e vai ser possível de a gente ter algo mais firme. Né? Então, essa consistência aqui, ela é de um queijo vegetal que eu fiz com base em semente de girassol e que depois acabou ficando firme. E isso daí através de um processo de secagem, tá? Ou seja, tem todo um processo de você, primeiro, vai produzir essa massa, ainda que ela pareça bastante cremosa, com a fermentação, a gente tem um processo de coagulação. Tá? Vai acontecer isso, você querendo ou não, vai acontecer. E essa massa ela fica já um pouco mais firme pelo processo de fermentação, porque as bactérias estão produzindo ácido. E quando você tem um meio ácido, as proteínas elas começam a se juntar, tá? A formar uma rede. E é isso que vai dar uma estrutura, uma firmeza maior para o seu queijo vegetal. Depois isso daí vai para a geladeira, vai para o frio, para diminuir esse metabolismo das bactérias, né? E aí com o frio fica um pouco mais firme ainda esse queijo vegetal. E aí você consegue moldar ele. Você vai conseguir deixar ele num formato de queijo.
para que ele consiga avançar para o processo de maturação. Então, esse acaba sendo o primeiro caminho para você ter um ponto de corte, tá? Fora essa questão da água, né, do líquido, esse preâmbulo aí nesse vídeo, o primeiro caminho é o caminho da cura do queijo vegetal, da maturação, porque é nesse processo de cura que ele vai gradativamente perder água. Lembra que eu falei que a água vai entrar, mas ela vai ter que sair, né, de alguma forma. E na maturação ela sai, porque a gente tem um diferencial de umidade, né? O queijo vegetal ele tá super úmido ali, o meio não tá tão úmido, então ele começa a perder essa umidade, né, para o meio. Então ele começa a secar, por isso que daí vai formar uma casquinha também, e tal, tem todo um processo envolvido aí. Esse é um caminho. Agora, você também pode chegar para mim e falar assim, Daniel, tudo bem, entendi tudo isso, mas você que não está entendendo o meu equipamento. Ele não consegue triturar a castanha se eu não colocar um tanto X de água e isso vai deixar a coisa um pouco mais líquida do que, mais pastosa, assim, do que realmente cremosa, como você mostrou. Bom, aí é uma outra situação, né? Aí o que acontece? Nesse, assim, para essa realidade, você pode partir para o segundo caminho, que é usar geleificante. É usar um agar-agar, é usar uma capa carragena, tá? Ou de repente algum espessante, algum tipo de amido e tal. Mas também não precisa ser xiita ao ponto de, mas daí vai usar geleificante, tá errado, vai ficar ruim, não sei o que, tá? Sim, dá para fazer e não ficar ruim. Primeiro porque é possível você ter uma massa fermentada, você vai colocar o geleificante, vai ativar ele, ele vai se transformar num gel na geladeira depois. Você consegue desenformar isso? Mas daí ele fica meio feio, aspecto vitroso e tal, não sei o que, eu não gosto daquilo lá. Então, já experimentou maturar isso? Pois é, tem como também, né, a gente levar por um processo de cura. É lógico que o processo de cura ele vai ser um pouco mais curto, porque ele já tem uma certa consistência, né? Então você precisa de menos tempo para isso. E aquele aspecto vitroso, vitroso que eu digo parece uma cerâmica, né? Se for ver bem assim, reflete até a luz. Ele perde conforme ele está nesse processo de cura. É bem, assim, é bem característico essa transformação que vai acontecer dele nesse processo. Então, se você tem um equipamento que não proporciona ir pelo caminho da maturação em si, você pode utilizar geleificantes, que isso daí também vai fazer com que você tenha um queijo vegetal mais estruturado e depois ele possa ter resistência à faca e você ter um queijo vegetal de corte.